Se tivesse a eleição para presidente da República hoje e apresentassem para você 3 opções, reeleger o Lula, eleger o Tarcísio ou eleger o Pablo Marçal, qual seria a sua decisão? Ou você não votaria em nenhum desses, votaria em branco, nulo, deixaria de ir na eleição ou se declararia ainda indeciso? Pois essa pesquisa foi feita por um instituto. O Instituto de Pesquisa Quest fez um levantamento de intenção de voto para a presidência da República em 2026. Nessa pesquisa, ela ofereceu aos entrevistados 3 opções, uma de esquerda, 2 de direita. A opção de esquerda é o atual presidente Lula, no caso dele tentar uma reeleição. As opções de direita são o governador de São Paulo atual, Tarcísio de Freitas, e o concorrente à Prefeitura de São Paulo em 2024, Pablo Marçal. Essa pesquisa coletou os seus dados entre os dias 25 e 29 de setembro, agora de 2024. Primeira coisa a frisar é que até o presente momento da pesquisa não havia nenhum pré-candidato à presidência, ou seja, nenhum nome já está se indicando como possível candidato. Então esse cenário aí foi construído com nomes que o Instituto aventou como possíveis. A maneira como o entrevistador colocou a pergunta foi essa aqui. Se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses 3, em quem você votaria? E aí revelamos o resultado. Lula apareceu em primeiro lugar com 32%, Pablo Marçal em segundo com 18%, Tarcísio de Freitas com 15%. Os que se declararam indecisos foram 18% e a resposta votaria em branco, nulo ou não iria votar, 18% também. Agora, o interessante é que essa pesquisa fez outras perguntas complementares para entender melhor a posição do eleitor. Então, antes ela havia perguntado se aquele eleitor que estava respondendo tinha votado no Lula na última eleição para presidente. Dentre esses que votaram no Lula, os que falaram que iriam votar de novo no Lula deu 71%. Esses que votaram no Lula e disseram que iriam votar agora no Pablo Marçal foram 6% e 5% no Tarcísio. 11% indecisos, 8% branco nulo, não iria votar. Mas dentre os eleitores que responderam, não, eu não votei no Lula, eu votei no Bolsonaro, desses aí, 4% falaram que agora iriam votar no Lula. 33% falaram que iriam votar no Pablo Marçal. E 32% no Tarcísio. Indecisos, 14%, branco nulo, não vai votar, 18%. E dentre os que disseram que não votaram nem no Lula, nem no Bolsonaro, votaram em branco, nulo ou estiveram naquela parcela de abstenção, gente que não comparece às eleições. Quantos que iriam votar no Lula, no Pablo Marçal e no Tarcísio? No Lula, 11%, no Pablo Marçal, 14%, no Tarcísio, 4%. Indecisos, 34%, branco, nulo, não vai votar, 37%. Vamos dar uma olhada agora com um pouquinho de detalhe nesses números. Primeira coisa é que esses dados foram coletados antes do final da corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. E a gente sabe que no final ali o Pablo Marçal cometeu alguns movimentos ali que levantaram, no mínimo, levantaram dúvidas e inseguranças sobre o seu nome. Foi aquela publicação do laudo médico falso contra o Boulos, e depois aquela entrevista que ele fez com o próprio Boulos no final, dando a entender que ele queria ajudar ele a dar a virada em cima do Nunes. Então ele se mostrou como alguém desonesto e pouco confiável, porque uma hora estava até fraudando documento para atacar uma pessoa e depois foi lá fazer uma entrevista com ele, meio que oferecendo um espaço para ele ganhar mais votos. Bom, pode ser que o Pablo Marçal tenha se queimado depois disso. Sobre o Tarcísio é aquele cujo candidato ganhou as eleições de São Paulo. Isso pode fazer com que ele ganhe uma força nos próximos 2 anos. Força tanto junto da população, quanto força política ali, nos meandros políticos,
entre os outros caciques que comandam a política nacional. Sobre o Lula, a gente pode falar que ele ainda tem 2 anos de governo, né? Dependendo do que ele fizer aí, ele pode tanto oscilar para cima quanto para baixo. Mas nesse momento ele ainda seria um favorito se a eleição fosse hoje. Bom, esse levantamento, apesar de não ser de candidatos confirmados, mas são candidatos que estão aí no imaginário da população, mostra um racha forte na direita, né? Pablo Marçal, que surgiu de repente, já se coloca aí como mais favorito um pouco do que o Tarcísio. A pesquisa perguntou assim também: caso o Bolsonaro não possa ser candidato, lembrando que ele está inelegível no momento, né? Quem seria o candidato mais forte para enfrentar o Lula? E o Marçal ficou com 15%, Tarcísio 13% e apareceu a Michelle ali com 12%. A Michelle que não entrou na pergunta principal da pesquisa. Então essas respostas combinadas indicam que o Pablo Marçal conseguiu fazer uma coisa que eles estão chamando de nacionalização do seu nome dentro da direita. Ele surgiu aqui em São Paulo, mas em vários lugares aí do Brasil, pelo Brasil todo, ele já está aparecendo como até um candidato para confrontar o Lula. Bom, com esse surgimento rápido, explosivo do Pablo Marçal, isso dificulta para outros candidatos aí mais tradicionais, que são o governador Zema, Caiado e o Ratinho Júnior, que são nomes também que têm alguma pretensão de concorrer pela direita. Mas com o surgimento do Pablo Marçal, tem que ver se ele vai ocupar um espaço e aí vai tirar esse espaço desses outros 3. Outra coisa para ser considerada também é que há a possibilidade de que o Pablo Marçal também fique inelegível por causa lá do crime eleitoral de apresentar nas redes sociais aquele documento falsificado. Tem que esperar para ver o que vai acontecer. Estratificando por região do país, que é um dado interessante também, ó, o Lula mais forte no Nordeste, como todo mundo sabe, e menos forte no Sudeste e Sul. Pablo Marçal mais forte no Sul e no Centro-Oeste. Tarcísio de Freitas mais forte no Sudeste. É uma distribuição interessante, né? A força de cada um deles é em regiões diferentes. Um destaque para esse quadro aqui, ó, o Pablo Marçal, entre esta população aqui, ele ganha. É a população que votou branco, nulo ou não foi votar na última eleição. É o que faz sentido, coerência aqui da pesquisa. Porque, teoricamente, quem votou branco, nulo ou não foi, é quem não queria votar nem no Bolsonaro e nem no Lula. Então agora viu essa nova oportunidade aí de surgir um outro candidato, optaram por ele aí na pesquisa. Mas veja que quem ganhou mesmo na pesquisa foi novamente os indecisos e o branco, nulo e não vou votar. Olha aí, 34% e 37%. Comparando esses dois quadros aqui agora, quem votou no Lula está indeciso em 11% e diz que não vai votar em 8%, ou votar nulo e branco. Quem votou no Bolsonaro está indeciso em 14% e disse que vai votar branco, nulo, não vai votar em 18%. Que também faz sentido, né? Porque quem votou no Bolsonaro não vai poder votar nele de novo. Quem votou no Lula tem a oportunidade de repetir. E aí esse pessoal que votou no Bolsonaro está se dividindo, ó, praticamente meio a meio no Marçal e no Tarcísio, mostrando ali a divisão da direita que eu falei anteriormente. E você que está ouvindo, você vai votar em quem? Votaria em algum desses 3? Tem alguma outra sugestão? Está um pouquinho longe ainda, 2 anos, mas as eleições para presidente já começam a agitar o cenário político. A gente vai acompanhando e trazendo em alguns futuros vídeos. Se inscreva no canal. Até a próxima.